Olá pessoal, voltando aí com a correção da nossa atividade. Eu vou corrigir hoje a atividade relativa à nossa última aula, que ficou uma atividade, se não me engano, de 3 questões aí para vocês fazerem em casa e para ser corrigida depois. Essa atividade ainda não foi corrigida, então vou começar a aula hoje fazendo a correção dela. A primeira questão, uma questão da Universidade Federal de Pernambuco. A circunferência x² mais y² mais 4y mais 1 igual a 0, ela tem centro e raio dados por quanto? Então, é uma questão que pergunta qual o valor do centro e do raio dessa circunferência aí. Nós temos na questão a equação geral de uma circunferência, e como a gente já havia estudado em aulas anteriores, para a gente determinar centro e raio da equação de uma circunferência, quando ela está na forma geral, dá um pouquinho mais de trabalho do que quando ela está na forma reduzida. Para determinar o x do centro, eu vou pegar quem está antes do x e vou dividir por menos 2. E aí você observa que nessa equação não tem x. Se não tem x, já dá para a gente saber que o x do centro é 0. Para encontrar o y do centro, pega quem está antes do y e divide para menos 2. Antes do y tem um 4, né? 4y. Então pega o 4 e divide para menos 2, que vai dar menos 2. Para encontrar o raio, tem uma fórmula, tem uma expressão. Eu tenho que o x² x do centro ao quadrado, mais o y do centro ao quadrado, menos o raio ao quadrado, dá igual ao termo independente da equação geral da circunferência. O termo independente é o 1, que está perto do sinal de igualdade. Substitua, o x do centro é 0 ao quadrado, o y do centro é menos 2 ao quadrado, menos o raio ao quadrado é igual a 1. Resolvendo, 0 ao quadrado é 0, menos 2 ao quadrado é 4, menos o raio ao quadrado é igual a 1. 0 mais 4 dá 4, então 4 menos o raio ao quadrado é 1. Pega esse 4 que está no primeiro membro, joga para o segundo membro com o sinal trocado. Então, menos o raio ao quadrado é 1 menos 4. Então, fica menos o raio ao quadrado igual a menos 3, já que 1 menos 4 é menos 3. Multiplica por menos 1 para inverter aí o sinal de todo mundo. Com isso, raio ao quadrado é igual a 3. Contrário da potência é a raiz, portanto, o raio é a raiz quadrada de 3. Com isso, então, essa circunferência tem centro 0 e menos 2, e o raio, raiz de 3. Logo, a resposta correta é a letra D. A segunda questão, também no mesmo estilo aí da primeira, determine o centro e o raio das circunferências a seguir. Não é uma questão objetiva. A letra A, x² mais y² menos 10x mais 6y mais 25 igual a 0. Também é uma equação geral. Desse modo eu posso fazer de maneira idêntica ao que eu fiz na questão anterior. O x do centro, eu pego o menos 10 que está antes do x, divido para menos 2. Logo o x do centro é 5. O y do centro, eu pego o 6 que está antes do y, divido para menos 2. Com isso o y do centro é menos 3. Para encontrar o raio, x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado é igual a 25, já que o 25 é o termo independente da equação geral. O x do centro substitua por 5, o y do centro substitua por menos 3. Resolva, 5 ao quadrado dá 25, menos 3 ao quadrado é 9, menos o raio ao quadrado é igual a 25. Dá para a gente cortar o 25 que está nos dois membros da igualdade e passar o 9 para o segundo membro. Então, menos o raio ao quadrado é igual a menos 9. Cancela os sinais, portanto, raio ao quadrado é 9. Contrário da potência é a raiz quadrada. A raiz quadrada positiva de 9 é 3. Com isso, então, essa circunferência tem centro de coordenadas 5 e menos 3, e o raio dela é 3. A letra B, também é a equação geral de uma circunferência, x² mais y² mais 2x menos 8y igual a 0. Você vai determinar o centro e o raio de maneira idêntica ao que eu fiz na questão anterior. Para determinar o x do centro, pega o 2 que está antes do x, divide para menos 2, então o x do centro é menos 1. Para determinar o y do centro, pega o menos 8 que está antes do y, divide para menos 2, então o y do centro é 4. Para determinar o raio, x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado é igual a 0. Substitui, o x do centro é menos 1 ao quadrado, o y do centro é 4 ao quadrado, menos o raio ao quadrado igual a 0.
Menos 1 ao quadrado é 1, 4 ao quadrado é 16. Então agora eu vou juntar 1 com 16, dá 17. Pega esse 17 e joga para o segundo membro com o sinal trocado. Então fica menos raio ao quadrado igual a menos 17. Cancelo os dois sinais. Com isso, o raio ao quadrado é 17. E aí, contrário da potência é a raiz. O raio, então, raiz quadrada de 17. Como a raiz de 17 é um número irracional, então eu vou deixar o 17 dentro da raiz mesmo. Então nós temos uma circunferência de centro menos 1 e 4 e raio, raiz de 17. A letra C também me traz outra equação geral da circunferência, então eu devo fazer do mesmo jeito da anterior. Para achar o x do centro, pega o menos 8, está antes do x, divide para menos 2, então vai dar o x do centro é 4. Para achar o y do centro, você pode observar que não tem y. Se não tem y, é porque o y do centro é 0. Para determinar o raio, pega a fórmula que nós já conhecemos, o x do centro ao quadrado, mais o y do centro ao quadrado, menos o raio ao quadrado, igual ao termo independente, que é 0. Pode observar como o termo independente dessa equação geral é 0. Substitui o x do centro por 4, o y do centro por 0. Então 4 ao quadrado mais 0 ao quadrado, menos r ao quadrado, igual a 0. Resolve aí as potências, 4 ao quadrado é 16, 0 ao quadrado é 0. 16 mais 0 dá 16, joga esse 16 para o outro lado com o sinal trocado. Então, menos o raio ao quadrado é igual a menos 16. Cancela os sinais dos dois lados, raio ao quadrado é igual a 16, portanto o raio é a raiz quadrada positiva de 16, que é 4. Com isso, então, trata-se de uma circunferência de centro 4 e 0, e raio 4. A letra D ela já é um pouco mais fácil do que os itens anteriores, porque a letra D ela me traz a equação reduzida de uma circunferência. Como a gente viu durante as aulas, na equação reduzida da circunferência, quem está entre parênteses acompanhando o x já é o valor do x do centro, quem está entre parênteses acompanhando o y já é o valor do y do centro, e quem está no segundo membro, depois da igualdade, é o quadrado do raio. Então vamos lá. A questão começa com x mais 2 ao quadrado. Observem que era para ser x menos um determinado valor. Observe que o sinal está trocado. Se o sinal está trocado, é porque o valor do centro é negativo. Então, x do centro, no caso aí, menos 2. De maneira idêntica, a gente pode observar o y mais 4 ao quadrado. Esse mais é porque o sinal está trocado, era para ser menos. Se o sinal está trocado, é porque o y do centro é negativo. Portanto, o y do centro é o menos 4 que está aí acompanhando o y dentro desse quadrado. Quem está do outro lado é o quadrado do raio, então raio ao quadrado é 64. Se o raio ao quadrado é 64, logo o raio é a raiz quadrada positiva de 64, que é 8. Então aí eu tenho uma circunferência de centro menos 2 e menos 4 e raio 8. Como a gente pode observar, quando eu tenho a equação reduzida de uma circunferência, determinar o centro e o raio é um processo bem rápido de se fazer, porque basicamente é só comparar a fórmula da equação da circunferência com a equação reduzida que a questão deu. O item E também me traz a equação reduzida, e aí eu posso raciocinar de maneira idêntica ao que eu raciocinei anteriormente. Esse x mais 1 ao quadrado vai me dizer que o x do centro é menos 1. Esse y ao quadrado, na verdade, era para ser y menos 0 ao quadrado, porque o y do centro é 0. E aí, raio ao quadrado é 49. Como a raiz quadrada positiva de 49 é 7, nós temos então raio 7, e o centro da circunferência, menos 1 e 0. A terceira questão. Verifique se as equações representam circunferência. Observem bem o termo que a questão fala. Verifique. Isso quer dizer que essas equações que aparecerão nos itens seguintes, elas podem ou não ser equação de circunferência. E a gente vai ter que descobrir se são ou se não são equação dessa circunferência. Como que descobre? Lembrem que eu falei que toda circunferência é caracterizada por ter um centro e ter um raio. Se eu conseguir provar que nessas equações a seguir existe um centro e existe um raio, é circunferência. Agora, se eu não conseguir provar isso, não é circunferência. A letra A, então.
x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 2y mais 2 igual a 0, é a equação geral de uma circunferência. Então, para a gente encontrar o x do centro, pega quem está antes do x, que é o menos 2, divide para menos 2, logo o x do centro é 1. Para encontrar o y do centro, pega quem está antes do y, que é 2, divide para menos 2. Então, o y do centro é menos 1. Para determinar o raio, x do centro ao quadrado, mais y do centro ao quadrado, menos o raio ao quadrado, tem que dar igual ao termo independente, que é 2. Substitua, o x do centro é 1, o y do centro é menos 1. Então, 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, menos o raio ao quadrado, igual a 2. Resolvendo, 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao quadrado também é 1. Então, 1 mais 1, menos o raio ao quadrado, igual a 2. 1 mais 1 dá 2. E agora eu vou pegar esse 2 e vou jogar para o segundo membro com o sinal trocado. Vai ficar menos r ao quadrado igual a 2 menos 2, que dá menos r ao quadrado igual a 0. Portanto, r ao quadrado é 0 e o raio, então, é a raiz quadrada de 0, que é 0. Bem, observem que eu encontrei um valor que não é condizente para o valor do raio, porque o raio de uma circunferência ele é sempre um número real positivo. 0 não é positivo. Bem, como 0 não pode ser o valor do raio da circunferência, eu concluo que esta equação dada no item A, ela não é a equação de uma circunferência. Na verdade, aí a título de curiosidade, como eu tenho um centro e como eu tenho o raio zerado, na verdade a letra A me traz a equação de um ponto. É um ponto que é representado por essa expressão da letra A. A letra B me traz uma expressão parecida ainda com a letra A, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6y mais 13 igual a 0. Vou fazer do mesmo jeito, vou verificar se tem centro e tem raio. Para achar o x do centro, pego o menos 4 e divide para menos 2. Então teria que o x do centro é 2. Para achar o y do centro, pego o menos 6, divide para menos 2. Daí eu tenho que o y do centro é 3. Para achar o raio, o x do centro ao quadrado mais o y do centro ao quadrado tem que dar igual ao termo independente, que nessa expressão, nessa equação, é 13. Substitui o x do centro por 2, o y do centro por 3. Fica 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos r ao quadrado igual a 13. Resolve as potências, então vai ficar 4 mais 9 menos r ao quadrado igual a 13. 4 mais 9 dá 13, portanto 13 menos r ao quadrado igual a 13. Jogo 13 para o segundo membro, subtraindo. Menos r ao quadrado é 13 menos 13, portanto menos r ao quadrado é 0. Com isso, o quadrado do raio é 0, e então o raio é a raiz quadrada de 0, que é 0. A gente chegou então em algo idêntico ao que a gente fez no item anterior. Se eu tenho aí um raio zerado, esse raio não pode ser o raio de uma circunferência. Portanto, a equação dada no item B não é equação de circunferência, é equação de um ponto. Letra C. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 6y mais 6x mais 20 igual a 0. Bem, vamos verificar do mesmo jeito do item anterior, observando se tem centro e tem raio. Para determinar o x do centro, pego o 6 que está antes do x, divide para menos 2, então o x do centro é menos 3. Para achar o y do centro, pego o 6 que está antes do y, divide para menos 2, então o y do centro também é menos 3. X do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado tem que dar igual ao termo independente, que é 20. Substitua o x e o y do centro por menos 3, fica menos 3 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado menos r ao quadrado igual a 20. Lembrando que menos 3 ao quadrado é 9, portanto 9 mais 9 menos r ao quadrado igual a 20. 9 mais 9 é 18, e agora pego o 18 e jogo para o segundo membro com o sinal trocado. Então fica menos r ao quadrado é 20 menos 18, então menos r ao quadrado é 2. Troca o sinal de todo mundo, multiplica tudo por menos 1. Ao trocar o sinal dos dois lados da igualdade, raio ao quadrado é menos 2, então o raio é a raiz quadrada de menos 2. Se lembrem do que eu falei agora há pouco. O raio de uma circunferência tem que ser um número real positivo. A raiz quadrada de menos 2, ela não é um número real.
ela é um número imaginário. Como então o raio, nesse exemplo do item C, não é um número real, então isso quer dizer que a equação do item C não é a equação de uma circunferência, certo? Já que o raio dela não pode ser imaginário e a raiz quadrada de menos 2 é imaginária. Bem, com isso então a gente chega ao final da nossa correção. Daí então tudo que foi feito ou tudo que deveria ter sido feito para a avaliação é finalizado. Logo em seguida eu mandarei a avaliação para que vocês possam responder e me enviar, e aí assim eu possa corrigir e dar nota a cada um de vocês então. Eu volto então amanhã na próxima aula, onde a gente vai dar continuidade ao estudo da circunferência com outros tópicos referentes ao estudo de circunferência. Até amanhã então e bons estudos.